A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja no seu coração e no seu lar. Hoje eu vou narrar a história do profeta Elias. O profeta Elias é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito importante na narrativa bíblica. Nesta narração, conheceremos um pouco da história do profeta Elias. Nos dias dos profetas, Elias reinava sobre Israel o rei Acabe. Ele era um rei mau, mas sua esposa Jezabel era ainda mais má do que o rei Acabe. Ela construiu um templo aos falsos deuses Baal e fez com que os israelitas adorassem ídolos. Elias nasceu por volta de 927 a.C. nascer. A história do profeta Elias é conhecida pelo que os estudiosos chamam de ciclo de Elias. De acordo com o primeiro livro dos reis, Elias era um habitante da terra de Gileade e era conhecido como um tibista. A tradição o tornou conhecido como tendo um homem de grande fé em Deus, em Jeová, e atribuiu a ele muitos milagres, incluindo aqueles de ressuscitar os mortos e trazer fogo do céu. No primeiro livro dos reis, Elias aparece na história para alertar Acabe, o rei de Israel, sobre o início de uma seca causada porque evita que a chuva caia. Elias, o tibista, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor, o Deus de Israel, de quem sou servos. Neste ano não haverá nem orvalho, nem chuva, a não ser pela minha palavra, porque deixaram de servir a Jeová e serviram a outros deuses Baal." Elias então partiu para um lugar perto do torrente de Querite, um afluente do Jordão. Ele bebe a água da torrente e é alimentado por um pássaro chamado corvos. Depois de um tempo, o riacho secou, e Elias partiu para Sidom, onde uma viúva da cidade de Sarepta recebeu e alimenta. Um milagre então acontece. A farinha da panela e o azeite da botija na casa da viúva não acaba até o retorno da chuva, que durou 3 anos e meio. O filho da viúva, nessa época, adoece e morre. Depois ressuscita com uma oração feita pelo profeta Elias. A seca anunciada por Elias deveria durar mais de 3 anos. No terceiro ano de seca, Deus mandou Elias de volta ao rei Acabe. Elias se encontra com o rei Acabe. Elias repreende o rei por sacrificar e adorar ao deus Baal e deixar sua esposa Jezabel jantar, conviver com os 400 profetas de Acera. Elias faz uma proposta e desafia todos os profetas de Baal, dizendo que ele ia fazer um altar
e os 450 profetas de Baal também construísse um altar. Tanto ele, os profetas Baal, e invocar o seu Deus. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. O rei convoca o povo e todos os profetas ao Monte Carmelo. Elias está sozinho diante de 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal escolhem touros para fazer uma oferenda ao seu Deus, mas sem colocá-los no fogo. Os sacerdotes de Baal estão agitados, gritando, clamando, mas tudo em vão. O fogo não vem para consumir suas ofertas. Então Elias faz um altar e coloca as ofertas, as quais ele asperge com água 3 vezes em volta do altar. Ele então faz uma oração com grande clamor e dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mostra para este povo que tu és Deus em Israel. E depois daquela oração, Deus responde à oração de Elias e o fogo cai sobre o altar. Quando as pessoas que estavam em volta viram isso, prostraram e se clamaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias deu a ordem de prender os sacerdotes de Baal e matá-los, e Deus deu vitória para o profeta Elias. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água, instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido, dado pelo anjo de Deus. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que a sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. Mas Acabe e Jezabel tiveram os mortes desonrosos, conforme a profecia que o profeta Elias disse para eles. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis e o capítulo 2 a seguir. Elias foi o segundo homem que não provou a morte, porque o primeiro homem que não provou a morte chamou-se Enoque. Ele foi arrebatado ao céu em um redemoinho, escoltado num carro de fogo com cavalos de fogo. Elias é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Ele apareceu no episódio da transfiguração de Jesus, juntamente com Moisés, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo citou o profeta Elias, e Tiago, em suas epístolas, também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Resumindo, o ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes fatos. Primeiro, o aviso acerca da seca iminente e seu isolamento. Segundo, a luta no Monte Carmelo
onde enfrentou os profetas de Baal. Terceiro, a fuga para Horebe. Quarto, episódio envolvendo Nabote. Quinto, a profecia acerca de Acásia. Sexto, sua translação ao céu.